Vamos lá. Boa noite, Luciazane, como você está? É um prazer tê-la aqui no nosso canal. Prazer é meu, estou muito contente, né? Porque é um tempão que a gente não se via e agora essa pandemia nos aproximou mais. Olha que coisa boa, né? É A verdade. gente pode tirar coisas boas e olhar sempre um foco bom em determinadas coisas. Isso é muito bom. Muito Verdade, bom. com certeza. Um dos temas que eu tenho pensado muito, né, é sobre a questão do professor mediante a essa pandemia, mediante a esse universo novo que caiu de paraquedas no nosso colo. Na verdade, é uma coisa nova, todo mundo tendo que dar aula online, se ver diante dessa situação que realmente é desastrosa, né? Mas que nós temos que manter a calma e a esperança. Sim. Né? Porque, na verdade, assim, a realidade brasileira, né? Eu estou distante do Brasil há bastante tempo, né? Estou agora há 2 anos aqui, porque eu morei fora do Brasil, em Portugal, uns 14 anos, e trabalhei com educação há muito tempo, e a gente vê que o Brasil, ele não está preparado para esses tipos de movimento, porque, por exemplo, lá fora a gente sabe que as pessoas se preparam para um terremoto, caso aconteça um terremoto, vai trabalhar em casa de forma remota, acontece uma catástrofe de um tsunami, ou outra coisa desse gênero. Nós aqui, né, temos um clima bom, temos um país abençoado por Deus, mas não estávamos à espera que chegasse, assim, de repente, uma epidemia, uma pandemia, né, que colocasse todo mundo confinado em casa e tivéssemos que desenvolver ferramentas para poder funcionar em teletrabalho, que aqui chama-se home office. Eu desconheço se existe alguma lei aqui no Brasil relativamente ao que seria o home office, né? Mas, na verdade, é um desafio, não só para os profissionais dos professores, mas para outras profissões. Mas acho que para os professores, muito mais, porque nem todos se sentem à vontade de estar diante de uma câmera onde todos vão poder vê-los, né? Às vezes o professor ele tem aquela liberdade com o aluno, com a turma dele, mas ele às vezes tem dificuldade de se expressar, de gesticular, isso tem que ser vencido, né, aos poucos, né? A gente não pode exigir nesse primeiro momento uma perfeição, mesmo porque por trás disso tudo ainda tem um cunho emocional muito grande, porque os salários são reduzidos, os afetos são diminuídos, né? O contato físico com o aluno, com o olhar do aluno, né? É diferente de você estar diante de uma câmera. Mas, por outro lado, é para nós repensarmos, né? O nosso movimento enquanto professor, porque o professor não deixa de ser um artista, não deixa de ser um poeta, não deixa de ser um criativo, porque o professor tem a arte de ensinar. E essa arte é uma arte, ensinar é um talento, é um dom, né, que a gente vai desenvolvendo, a gente tem que se reinventar. Eu acho que esse é um momento para todos nós, profissionais da área educacional, né? Eu já fui professora há muito tempo. Nós temos que não reclamar, não murmurar e aceitarmos esse desafio, né? Primeiro a gente tem que pensar naquilo que eu sou capaz, naquilo que eu sou menos capaz e tentar trabalhar isso com foco, sabendo que nós não temos ainda uma data para isso terminar. E que isso possa ter servido até mesmo de um pontapé inicial, de uma lição, porque hoje foi o coronavírus. Amanhã a gente não sabe, pode ser outra coisa. E nós, enquanto sociedade, temos que estar prontos para esse desafio. Então, eu acho que muita coisa vai ser repensada após a pandemia. Uma dessas coisas é como lidar com essa exposição na mídia, porque as pessoas estão acostumadas a postar coisinhas, videozinhos simplesinhos no Facebook, no YouTube, mas nem todos, não podemos exigir de todos esse comportamento, mas perfil, somos né? somos capazes de desenvolvermos isso em nós. Eu vou só contar isso para depois
bater a bola para você. Um exemplo, né? Se você parar para pensar, todos nós, quando entramos na escola, nós somos incentivados a desenharmos, a colocar as nossas emoções no papel, e a gente usa giz, usa tinta, usa vários recursos, né? E a gente vai desenhando. Aí ensinam para a gente como desenha uma casa. Aí a gente desenha aquela casa tradicional, que são 2 pauzinhos e tal, e depois, ao invés de nós melhorarmos esse desenho, o que acontece? Para a educação infantil, muitas vezes da 1ª à 4ª classe, ou até mais depois, não se desenha mais, não se explora mais essa criatividade. Então, aí você manda o adulto desenha uma casa para mim. Você pode ver que 90% vai desenhar aquela casa que ficou paralisada lá na infância. E isso é a mesma coisa que acontece agora, né? Se nós temos que usar esse momento para a gente tentar reaprender a fazer muitas coisas, entendeu? E os pais, né, também estão aflitivos, porque eles querem ver os filhos aprendendo, não querem um ano letivo perdido, mas isso é relativo, porque perder e ganhar é relativo, né? Eu acho que a gente perde, mas a gente sempre ganha alguma coisa. Então, eu acho que a gente tinha que acalmar o coração desses pais, acalmar o coração desses professores, e a gente tem que tentar fazer aquilo que a gente consegue nesse momento, e saber, e não tentar dizer que é um absurdo, não vamos conseguir, não, nós somos capazes, né? Aquele que escolheu a profissão do ensino, ele é capaz de se reinventar. Eu acredito nessa vertente. Eu acredito. Com certeza. E antes da gente dar continuidade, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, tá? Como você começou na educação, o que você fez, para onde você foi para Portugal, e lá virou uma artista plástica, né? Fez exposições. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. E, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, na área de construção civil, com 17 para 18 anos, quando terminei a escola técnica ali Celso Covo da Fonseca. Não era muito feliz nessa área, e de repente, num dado momento da minha vida, eu resolvi virar a página e começar tudo de novo, né? Eu tinha um salário relativamente bom, e eu resolvi virar a página, e lá para a década de 80 e pouco, 80, 85, 86, já não lembro mais, para ficar velha, eu resolvi ser professora de música, que eu sempre eu toco piano, toco violão, e resolvi começar a dar aula numa creche pequenininha no Grajaú, no bairro do Grajaú, aqui no Rio de Janeiro. E dali fui para outra creche, na Barra da Tijuca, para outra escola, Colégio São João, GPI. E ali fui dando aula de música, de musicalização, trabalhando com as faixas etárias, desde o berçário até o 4º ano, né? Que hoje é o 5º ano, né? Porque mudou, as nomenclaturas mudaram. Em 2004, né, eu encerrei isso e fui para Portugal, 2005, começo de 2005. Me casei e por lá fiquei. E quando cheguei lá, pensei que eu fosse até dar aula de piano, né? Porque também é uma forma de ter um aluno particular, mas não consegui. Mas toda a bagagem que eu tive de trabalhar com educação infantil, e de trabalhar com música, e de trabalhar com essa arte do ensino, essa bagagem me deu coragem para começar a arriscar algumas coisas, né? Arriscar porque eu tive que me reinventar, não havia mercado de trabalho e eu queria ser útil. E eu comecei a colocar em prática, naquela altura, lá em Portugal, não era muito falado em trabalhar com resíduos, que a gente chama aqui de lixo, né? Então, eu comecei a fazer alguns quadros, a pintar de brincadeira, me distrair, e depois eu olhei para aquilo tudo, o que eu faço com isso? Eu falei, olha, eu vou tentar expor. E ali começou a se tornar sério, eu comecei a me descobrir, eu gostava de fazer aquilo e comecei a trabalhar com arte, né? Fiz várias oficinas, workshops, usando material de resíduos, tentando
tentando despertar um novo olhar, né? Voltado sempre para a pedagogia, para a educação. Eu fiz também faculdade de pedagogia, tentando voltar esse olhar para que cada um dentro de nós, a gente tem potencial, basta a gente exercitar isso, uns mais e outros menos, né? Basta a gente se autodescobrir. E aí eu escrevi um manual, fiz esculturas, fiz várias exposições. Aqui no Brasil só fiz 2 ainda. E aí, olha, virei artista plástica, e acho que é uma coisa que estava dentro de mim. Então, aí vai. A educação, ela faz com que a gente se reinvente o tempo inteiro, né? E naquela altura não existia tanta essa divulgação como tem hoje de Facebook, em 2009, 2010. Existia, sim, lá eles receparam os resíduos, mas não trabalhavam de forma artística com os resíduos. E aqui no Brasil nós temos outra realidade. Nós temos a criatividade do brasileiro, mas não temos uma coleta seletiva adequada, nem um ensino ambiental nas escolas voltadas para o ensino da verdadeira reutilização, porque a reciclagem não existe essa palavra. Quando eu reciclo, eu torno o material a ser o que ele era antes, né? A reutilização é de uma forma consciente, é uma menos poluição, menos reutilizar com inteligência, de uma forma que aquele lixo não vire lixo, porque eu já vi muitos trabalhos dentro de escola que as pessoas dizem que vão usar sucata, que aqui chama de sucata, e produzem mais lixo, colam, pintam plástico de qualquer maneira, e aquilo tudo vai para o lixo novamente, né? E aquilo vira um pior lixo ainda, né? Então nós estamos muito atrasados nesse aspecto ainda, existe essa falta. Então, eu acho que esse momento que cada um está isolado na quarentena, né? Uns rebeldes, outros menos rebeldes, a gente não pode ficar ansioso, porque eu escuto, isso nunca vai acabar, isso vai se perdurar. Eu não penso assim. Eu quero viver um dia de cada vez, porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. A minha esperança está no Senhor Jesus. Então, eu tenho que crer que Ele tem controle sobre todas as coisas. Isso, para Ele, não é nada, esse vírus. Entendeu? Mas uma coisa eu aprendi, que a gente precisa se autoavaliar, se autodescobrir, e na educação, principalmente, né, quando nós vimos, muitas vezes, a escola tendo papel que ela não deveria desempenhar, que é o papel de... A escola é o papel de educar, de passar conhecimento, de socialização, não de transmitir valores que estão querendo que a escola transmita, né? E eu acho que esse é o papel da família. Eu acho que esse é um momento ideal para a família também se reavaliar e ajudar os seus filhos nas tarefas, né? Porque muitas vezes cada um está isolado no seu próprio computador, no seu próprio celular, na sua própria rede, e tudo que está ao redor parece que desapareceu, né? Eu acho que essa pandemia faz com que a gente comece a repensar isso. E agora, o que eu queria deixar bem claro é que não adianta ficar com esse pensamento, vai perder o ano, vai perder o ano. Isso é o menos importante, sabe? Um ano é um ano, né? É um período, é um ciclo. Aqui começa o ano letivo em fevereiro, né? Em outros lugares começa em setembro. Quer dizer, isso pode ser mudado, entendeu? Isso pode ser reavaliado. A gente não tem que estar com essa preocupação. A preocupação é da gente se acalmar, se aquietar. Eu sou capaz ainda de fazer isso? Eu vou tentar conseguir, porque é daí que vem meu sustento. Eu vejo que tem até muitas pressões. Eu acho que se eu pressiono você, você pressiona o João pressiona a Maria pressiona a Rafaela, é um ciclo de pressão. E a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Na própria coordenação escolar, eu acho, porque o mais importante agora que eu vejo é cada escola, cada instituição, cada projeto pedagógico repensar a sua forma de atuar junto aos profissionais que são específicos. Existe conteúdo e existe coisas que não são conteúdo, mas também que são importantes, porque isso tudo é um conjunto, né? A gente não vive só de conteúdo, a gente vive de socialização, a gente vive de toque, a gente vive de afetos, de tudo isso. Então, a gente precisa repensar isso e criar estratégias
para que isso seja feito de uma forma mais suave, menos desesperadora. Porque a gente Sim. liga a televisão, a gente encontra desespero. A gente escuta o vizinho, a gente vê desespero. Então, a gente tem que não ter essa cara de desespero, entendeu? Porque cada vez o desespero vai sendo... É igual uma laranja podre no meio de 10. Daqui a 2 dias, 3, elas vão estar iguais. Entendeu? Sim. Falamos da sua área profissional e você colocou uma palavra básica aí, né? Que você acredita, você tem fé, você crê no Senhor Jesus. Como você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus em 1986, através da vizinha. Meu testemunho, acho que eu nunca dei publicamente, meu testemunho é muito forte. Eu venho de uma família de descendência italiana e portuguesa, né? E eu estava passando por problemas emocionais graves, estava assim me separando, eu me casei muito nova e eu me casei em 1981. Isso, muito nova. Eu tinha 18 anos, 19, se não sei. Eu sou de 62, 19, isso, 18. Isso. Já passou muito tempo. E eu estava no auge da minha separação, com alguns problemas, cheguei a ter síndrome do pânico devido a tanta pressão. E a minha vizinha orava pela minha família inteira. Meu pai era espírita, né? Eu não praticava isso porque eu fui criada em colégio católico. Eu sempre achava esquisito, eu não gostava, eu sempre era contra. Não gostava. E meu pai, minha mãe, todo mundo, menos eu. E daí, influenciada pelo meu tio, né? Dizendo que eu ia ficar bem, que tudo ia dar certo, ele me fez ir num centro, né? Na coisa de candomblé, que eu não sabia nem do que se tratava, e ali foi feito um despacho com sangue de animal, e aí começou toda a minha perturbação. Eu tinha pressões muito baixas, e de repente eu entortava a mão, entortava os braços, entortava os dedos, de forma de repente. E fiz vários exames, e não acusava nada, absolutamente nada. Me viraram de cabeça para baixo, não acusava nada. Mas tinha uma vizinha muito abençoada que morava no primeiro andar, minha casa, no térreo, a minha casa era no primeiro andar. E ela dizia assim: quando você passar mal, você clama o sangue de Jesus. E nesse dia, no dia 13 de setembro, nunca mais me esqueço, eu estava num aniversário, estava muito tranquila com meu filho pequeno, e de repente eu comecei a passar muito mal, ficar torta, ficar toda roxa. Peguei um táxi, fui parar no hospital e minha pressão chegou a 5/3, eu acho. Eu senti a morte, né? E aí eu lembrei do que ela me disse. Eu clamei o sangue de Jesus e naquela hora eu senti uma presença indescritível. Eu senti um calor, eu senti uma coisa me abraçando e eu disse assim: eu preciso conversar com essa vizinha porque deu certo. Passou, a minha pressão voltou ao normal, passou. E quando eu fui na casa dessa vizinha, eu sentei no sofá da casa dela e eu comecei a falar que eu precisava me arrepender. Foi uma coisa assim inexplicável. Ela falou de Jesus, me levou numa igreja na Tijuca, Igreja Batista Nova Peniel, no dia 15 de setembro de 1986. Eu escutei o pastor falar que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Não era um dos caminhos, era o único caminho. Eu nunca mais vou esquecer disso. E aí eu fui à frente e aceitei Jesus, né? E de lá para cá, Deus mudou a minha vida, né? Eu passei por um processo de esmagar mesmo, né? De cura, de libertação, né? Deus me batizou com o Espírito Santo, eu desci as águas depois, em dezembro, e fiquei muito tempo sozinha, 20 anos, longos Caramba. 20 anos. Até que Deus restaurou a minha vida emocional e eu me casei com um homem maravilhoso chamado Mário Barreto, que me levou embora para Portugal, onde eu vivia Que uma história, um lindo, conto de que fadas. lindo, que lindo, que lindo. Deus realmente faz infinitamente mais do que a gente possa imaginar ou pensar, né? Deus mudou a minha história, né? E me ensinou a andar no caminho dele de contínuo, né? Porque quando a gente tem amor na lei de Deus, a gente ama esse Deus, a gente anda nesse caminho e tem esperança nesse caminho, entrega a nossa vida completamente a Deus, a gente não tem mais, nada mais importa.
né? Quando a gente consegue declarar que nada mais importa, porque seu coração é totalmente de Deus. Você conseguiu entregar todas as áreas da sua vida na mão do Senhor. A área sentimental, a área emocional, a área financeira. Eu lembro que teve uma época que eu orava por todo mundo ter emprego e eu estava desempregada porque eu tinha saído do meu trabalho porque eu queria mudar. Eu não queria mais aquele ambiente onde eram muitas cantadas, um ambiente muito ruim, entendeu? Onde eu não me sentia bem. Deus estava transformando a minha vida, né? Quando eu virei professora de música. Eu fui muito feliz no tempo que eu fui professora de música. Muito feliz. Deus me honrou em todos os lugares que eu pisei. Eu ganhei, eu trabalhei, eu fui bem ressarcida, Deus me honrou. Eu fui muito feliz, fiz amigos, consegui falar de Jesus, ganhei almas para Cristo. E isso foi muito gratificante, né? E também fui feliz o período que eu tive em Portugal. Agora estou 2 anos no Brasil e pretendo retornar a Portugal assim que der para voltar para lá, no tempo de Deus, né? Sim. E assim, a educação sempre esteve dentro de mim. Então, e assim, Deus vai fazendo, a gente tem que aprender a se reinventar, né? Aquela história, te dá um limão azedo, faz uma limonada, não tem como. E isso é como você enxerga a vida. Você tem 2 caminhos. Ou você escolhe o caminho da fé, da esperança e da confiança, depositando inteiramente em Deus, ou você se afunda, se afunda, se afunda e não vê a solução. Se eu olhar para o número de mortos, não estou dizendo que a gente deve ser alienada e achar que vai piorar, eu vou ficar mal, eu tenho que achar, não, existem pessoas que vão ser curadas, isso vai acontecer, uma medicação, uma vacina está muito longe, a gente escuta isso, a vacina está impossível, só daqui a 2 anos, eu não quero saber, eu quero saber que Deus pode fazer essa vacina aparecer de hoje para amanhã, né? Sim, Um sim. texto da palavra de Deus que Deus tem me feito meditar muito é daquele centurião que chegou para Jesus, olha, basta uma só palavra e o meu servo ficará curado, né? Como Deus libera essa só palavra, né? A gente precisa orar, precisa interceder, precisa se entregar e precisa confiar. Quando a gente confia, a gente descansa. E se a gente descansa, a gente não é afligido. Entendeu? Então Verdade, é verdade. assim, sabendo que não tem como sair, entendeu? Tem que ficar confinado agora? Amém. Deus tem um projeto para a gente nesse confinamento. Deus quer trabalhar alguma coisa. Vai ter uma hora que a gente vai ter que ser confinamento, vai ter que enfrentar. Muitas pessoas já enfrentam esse dia a dia com medo do vírus, né? O medo paralisa a gente. Então, não adianta. O mal que eu temia, esse sim me sobreveio. Foi o que aconteceu com Jó. Então, se eu não depositar minha esperança em Deus, não tem como, entendeu? Eu vou ser sucumbida, eu vou viver o apocalipse de manhã, de tarde, de noite, e não vou ser Sim. bênção na vida de ninguém. Uma das coisas que eu tenho percebido, né, justamente no dia a dia, conversando com os pais, conversando com os professores, existe realmente uma cobrança muito grande em cima do profissional, e eu percebo o quanto esse profissional está também abalado e sem esperança, né? E eu creio que só Jesus pode nos dar essa esperança para continuar a caminhar, né? Pessoas desistindo, outras passando mal, com síndrome do pânico, passando fisicamente realmente mal mesmo, com Uns respiração comendo muito, abalada. outros não comendo nada. Isso é crise de ansiedade, né? E eu vejo assim, Lucinha, Deus tem te dado palavras. E qual a palavra de hoje para que essas professoras que estão nos ouvindo, os pais que estão nos ouvindo, você teria para dar, né, em relação à palavra de Deus, à Bíblia? Você teria uma Tem, palavra de esperança? sim. Mas antes de eu ler a palavra de Deus, eu queria contar uma historinha muito pequenininha, Sim, sabe? Essa é uma historinha que não é verídica, né? É uma historinha que a gente conta para as crianças. Existia uma menina que ela era filha de um rei, né? O nome dela era Fátima. E ela ali, ela tinha uma vida de princesa, ela não fazia absolutamente nada. Mas o pai dela ele era um grande comerciante, ele era rei, ele era dono de muitas terras, ele fazia viagens. Ele levou ela de navio para uma dessas viagens.
Numa dessas viagens, o navio afundou. Morreu todo mundo e ela parou numa ilha. E chegando ali, ela foi escravizada. Dali ela foi escravizada e ela teve que aprender a bater estacas. Ela batia estacas, estacas, estacas no chão. A mão dela ficou calejada. E aí chegou uma outra pessoa e comprou essa escrava e levou para uma outra terra. Chegando lá, ela começou a aprender a costurar, a bordar. Ela não sabia fazer nada, porque ela vivia num palácio, ela vivia confinada. Ela começou a bordar, aprendeu coisas lindas e ela teve que viajar também com esse dono dela. E no meio do caminho, um navio afundou. E ela morreu todo mundo e ela parou numa ilha. Quando ela foi encontrada, havia lá uma profecia naquela ilha que estavam esperando uma mulher que ia fazer uma grande tenda para o rei daquele lugar. Não havia ninguém que sabia bater estaque, não havia ninguém que sabia se bordar. Quem sabia? A Fátima Fiandeira. E, no entanto, ela sabia bater estaque e sabia bordar. O que aconteceu com ela? Ela teve um lugar de destaque e ela, todo aquele sofrimento que ela passou, se tornou, todo aquele aprendizado que poderia ter sido desnecessário, né? Ela usou, mas lá na frente ela conseguiu ser a segunda mais importante daquele reino na ilha, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, o Senhor Jesus, ele é o nosso rei, né? Ele é o dono da nossa vida. Ele quer que a gente venha preparar as nossas mãos para todo tipo de combate, quer seja emocional, quer seja espiritual, quer seja financeiro, quer seja familiar. Deus quer nos preparar para algo tremendo, né? O Salmo 25, eu queria deixar essa esperança, diz assim, ó: a ti, Senhor, eu elevo o meu ser. Nós não adianta a gente fazer pensamento positivo, porque isso não vai resolver. A nossa esperança, o nosso pensamento tem que estar na cruz. Jesus é o autor da nossa vida. É Ele apontando para a cruz. Eu vou elevar o meu ser todo. E o salmista vai dizer: em ti confio, ó meu Deus, não permita que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos escarneçam de mim. Né? Então, o salmista vai pedir para que essa vergonha que muitas pessoas estão passando, às vezes existe a vergonha da pessoa não contar a verdade, que não tem o que comer, que ela está desempregada. A gente tem que viver na luz, na verdade, pedir ajuda. Ajuda, olha, não é porque eu sou evangélica, porque eu creio em Cristo, porque faço parte de uma igreja que eu não tenho o meu momento de fraqueza. Eu preciso me fortalecer. E nós temos que ajudar uns aos outros, né? Porque há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Eu vou pular para o verso 4, que para mim é o mais importante. Diz assim: faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos e ensina-me a trilhar a tua vereda. 5. Orienta-me a seguir a tua verdade, ensina-me a mantê-la. Se Deus quer nos ensinar o caminho dele, só existe um caminho, que é o Senhor Jesus. Ele é a verdade, é a vida, ele é o pão vivo que desceu dos céus. E eu tenho que permanecer nesse caminho. Deus escreveu para mim o plano A, não tem plano B. Quando eu saio do plano de Deus, Deus vai fazer que eu volte para o plano dele. Entendeu? Essa é a vontade de Deus. Então, que nesse momento a gente possa refletir sobre nós. Quando a gente fica sozinha, a gente começa a se autodescobrir e começa a descobrir que a gente às vezes tem muito lixo dentro da gente que precisa ser arrancado, mas isso depende, sabe de quê? De vontade, né? Vontade de buscar ajuda, de alguém para orar conosco, vontade de buscar ajuda no Senhor Jesus, porque não tem outro lugar para a gente se refugiar. Então, não adianta ficar pensando se o pico da curva vai ser em fevereiro, se o pico da curva vai ser em junho, se o pico da curva vai ser em dezembro, se o avião vai voltar a voar, se não vai. Gente, não adianta isso. O que adianta é nós, todos os dias, levantarmos e oferecermos sacrifícios de louvor. A minha gratidão, obrigada, Senhor, porque eu acordei. Obrigada, Senhor, porque eu estou viva. Me dê o pão de cada dia, porque a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto eu quero ter o controle e o domínio sobre todas as coisas, Deus vai deixando. Mas quando eu entrego voluntariamente,
o Senhor opera um milagre. Foi assim que, se a gente lembrar que Abraão subiu aquele monte para sacrificar Isaac, e Abraão, o filho perguntou, onde está o sacrifício? Abraão respondeu, Deus proverá. Ele se deixou amarrar voluntariamente. Então, que voluntariamente você se submeta ao Senhor Jesus, a sua vontade, que é santa, perfeita e agradável, porque há esperança. Não fique tentando descobrir aquilo que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, porque nós não sabemos, a não ser que Deus nos mostre claramente, porque Ele também revela os segredos dele para aqueles que o buscam, e ao qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, que você tenha esperança, não reclame, porque você está em casa, você poderia estar no hospital. Seja grato a Deus por estar em casa, né? Agradeça a Deus pelas pessoas que estão na rua, trabalhando, para você poder estar em casa seguro. Ore por essas pessoas, porque elas estão na linha de frente, né? Todo o exército tem aqueles que vão na frente, aqueles que vão na retaguarda e aqueles que ficam no observatório. Deus, ele separa tudo, né? E uma coisa, eu estava lendo ontem um livro de Ezequiel, eu fiquei muito... Quando Deus resolveu executar juízo em Jerusalém, porque o juízo começa primeiro pela igreja, pela casa do Senhor, Deus mandou marcar alguns, né? E naqueles não tocasse. Então, que você possa se deixar marcar hoje pelo sangue do Cordeiro, né? O sangue de Jesus, ele nos purifica e nos lava de todo pecado. Que você marque, isso é mais importante que tudo, porque essa vida vai passar, mas a eternidade com Deus é o que nos interessa. Então, que eu queria que você que você depositasse a sua esperança não em você, não no seu conhecimento, não no emprego que o governo vai dar, porque Deus, ele pode fazer isso de hoje para amanhã. Foi assim que nasceu o Estado de Israel, está profetizado. Acaso o Estado de Israel poderia nascer de uma hora para outra? E foi de uma hora para outra. Então, de uma hora para outra, alguém descobre um remédio muito eficaz, alguém descobre uma vacina que vai ser voraz e vai matar tudo isso e a gente vai voltar ao normal. Eu creio que nós vamos voltar ao normal, né? Mas o normal, o que é o normal? O normal é a gente ser mais humilde, é a gente se importar com o outro, é a gente ser submisso a Deus. Esse é o normal que Deus quer para cada um dos seus filhos, né? A começar pela igreja e depois para nós proclamarmos as boas novas. E eu queria dizer, pare de falar tragédias, pare de falar sobre Satanás, fale sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a infinita graça de Deus que nos acolhe, que nos sustenta, que nos refrigera e que nos dá força para a gente continuar. A Bíblia diz, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Então, esse é o momento para você, né? Se apegar com Deus, né? Não pense, eu sei que é difícil, as contas vão chegar, mas de alguma forma o Senhor vai prover, porque a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dorme. Que você hoje deseja fazer parte desse exército. Dormir não significa não fazer nada, mas Deus vai te dar uma estratégia para você fazer alguma coisa, né? Foi assim quando Jacó foi embora. Quando Jacó foi embora da casa de Labão, ele não tinha nada. Ele tinha duas esposas e 12 filhos, né? 11 filhos para poder embora, e Deus mandou ele botar as varas e os gados iam parindo diante daquelas varas, e de forma sobrenatural, contra toda a genética, ele teve gados malhados e pintados, e ele saiu com as mãos cheias, né? Essa experiência Deus quer dar a cada um de nós. Basta a gente dizer, Senhor, me ajuda a minha incredulidade, me ajuda no meu desespero, me ajuda, eu não consigo mexer na internet, me ajuda. E Deus vai capacitar você, professor, a conseguir falar com tranquilidade. A você que não é professor, que é um outro que não aguenta ficar trancado, né? Existem várias personalidades. Deus ama todos igual. A única diferença é que quando eu me aproximo de Deus, eu sinto o amor dele. Que você deseje se aproximar do Pai para você sentir esse amor. E não fique acreditando em tudo que te dizem de desgraça, porque Deus tem o controle de todo o universo. Ele parou o planeta, porque assim ele quis. Ele já parou o sol, porque assim ele quis. E a hora que ele quiser, ele vai fazer tudo funcionar normalmente como ele quer.
Então, isso que a gente possa viver essa experiência de pós-pandemia em alegria, sabendo que Deus vai guardar as nossas famílias, né? Claro, vamos perder pessoas do Senhor, pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, mas isso acontece todos os dias. Nós perdemos pessoas, todos os dias. Pessoas morrem no mundo inteiro, né? Aí você vai dizer, mas a pessoa não teve direito a respirar o ar. Olha, aprove a Deus que fosse assim. Aprove a Deus que fosse assim, né? Porque tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo, já teve pessoas morrendo de tempestade, de catástrofe, né? De tsunami, de coisas desse gênero. A Bíblia diz que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu, o Senhor venceu. E eu queria dizer, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Você vencerá pelo sangue de Jesus, né? Vencer Amém. em todas as etapas. Eu creio nisso. Eu creio Amém. nisso. Eu não vejo essa coisa, nunca mais vai voltar ao normal. Eu não gosto de escutar essa frase, Thelma. Eu não gosto. Vai voltar Sim, ao normal, sim, sim. Vai sim, voltar. sim. Vai Eu voltar ao creio, eu normal, creio. nunca mais vai tirar máscara, a gente vai ter que andar de máscara, não sei quanto tempo, eu não penso assim. Se eu tenho que sair de máscara, eu vou sair, mas isso não vai ser para sempre. Não vai ser para É sempre, um isso vai acabar. período, né? É um período, é uma fase. Eu creio que é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós venhamos a nos aproximar mais dele, para nos aproximarmos com os nossos familiares. É um tempo de, sabe, acasalamento no sentido de ficar quietinho, ficar Isso. percebendo o que Deus quer fazer com a gente, não é verdade? Exatamente. E quando a gente consegue perceber isso e colocar em prática, a gente consegue saltar muralhas, né? Amém. Davi, quando foi expulso do palácio por causa do seu pecado, Deus permitiu que Absalão se voltasse, toda aquela trama para tirar Davi do palácio. Ele foi humildemente, saiu do palácio e esperou o tempo de Deus restituir a volta dele para o palácio. Né? A gente tem que aprender que a nossa vida é feita de conserto. E eu queria dizer que é do caos que Deus faz renascer tudo. Foi assim, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus mandou o dilúvio e depois começou tudo outra vez. Então é o caos. Do caos Deus vai trazer as coisas novas, né? Tudo vai se fazer novo. Eu tenho que ter esperança que Deus vai fazer novas coisas na minha vida e na sua. Você tem que escolher crer nisso, né? E não ter medo, mas eu vou me frustrar. Aí você vai ser como a onda do mar, né? Não vai alcançar de Deus nada. Uma hora está desse lado, outra hora está do outro lado. Uma hora está desse lado, outra hora está do outro lado. Eu tenho que tomar uma posição. Ou eu fico desse lado com Deus e creio que Ele é o meu Senhor e vai guiar e vai me dar tudo que eu preciso, ou eu fico dividida. Se eu estou dividida, eu não consigo avançar em nada. Eu vou estar sempre turbulenta e eu vou estar sempre andando numa montanha russa. Ora, estou muito bem, ora, estou muito mal. Ora, estou muito bem, ora, estou muito mal. E a vida cristã é uma prova de perseverança e constância total na vontade de Deus. E aí a gente consegue ser maduro, e não consegue ser infantil. Quando a gente consegue ser maduro, Deus pode revelar para a gente coisas profundas, né? Mas a gente tem que começar a crescer devagarinho, né? Porque, como diz o pastor Cláudio Duarte, quem cresce muito rápido é monstro, né? Então, que a gente queira crescer nesse conhecimento e nessa graça do Senhor. Eu espero que os profissionais da educação não reclamem. Tem gente que tem que estar lá diante do coronavírus e não sabe se vai voltar vivo para casa daqui a uma semana ou duas. Está lá na linha de frente. Escolheu essa profissão? Escolheu, mas jamais poderia imaginar que ia lidar com o perigo da morte todos os dias, né? Quem está na rua, trabalhando ininterruptamente, está vivendo com o perigo da morte todos os dias. Então, que a gente respeite isso e que a gente se alegre com a porção que Deus distribuiu para cada um. E que a gente venha interceder pelo nosso país, que a gente venha interceder pelas autoridades, sabendo que tudo está no controle de Deus. Quando eu creio que tudo está no controle de Deus, eu me coloco debaixo desse controle e sou abençoada.
Com né? E sou certeza. abençoada. Não é a ausência de problema, mas é saber que a solução do problema está na cruz. É só Amém. isso. Sim. E, Falei Lucinha, pra caramba, né? Eu falo muito, meu Deus. Lucinha, eu sei que você tem um canal, né? Eu gostaria que você deixasse o endereço do seu canal, da sua página. Por quê? Porque quem gostou vai querer te ouvir mais. Então, por favor. O meu canal é Lúcia Zane Barreto, tá no YouTube, é um canal de devocionais, né? Tem bastante vídeo lá de devocionais. E eu tenho uma página no Facebook chamada ID Reflexões. Também tem alguns vídeos devocionais e algumas postagens, alguns cartazes que eu tenho postado. Eu tenho feito poucos vídeos. É preciso retomar os vídeos. Eu fazia todo dia um. Mas é aquilo, né? A gente tem que andar no mover do Senhor. Se Ele não dá uma palavra rema, a gente tem que aguardar até que, para que a gente não fale, porque a palavra primeiro tem que arder em nós, né? Então, que a esperança seja o Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. Abraão creu contra a esperança e alcançou a promessa. Amém. A promessa está diante de todos nós. Basta a gente se deixar amarrar como Isaac. Né? Ele era muito mais novo que Abraão, né? Ele poderia dizer assim, pai, você está maluco? Você vai me amarrar para me matar? Deus quer matar a gente, sim. Quer fazer a nossa velha natureza morrer para que Cristo viva em nós, né? Que a gente venha se deixar amarrar pelo Senhor, né? Porque Jesus vai dizer, Abraão viu o meu dia e nele se alegrou muito. Abraão Amém. pôde contemplar o que Deus iria fazer por toda a humanidade, enviar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Somos peregrinos nessa terra, né? Então, não dê muita bola para isso, para o coronavírus. Ele não está com essa bola toda. Deus, com o sopro da boca, vai aniquilar esse vírus no momento do Senhor, né? Sempre quando Deus executava um juízo, atrás vinha uma palavra de restauração. Isso é o caráter de Deus. Vai haver um recomeço e eu espero que seja breve. E eu creio que será breve, né? Amém. Para o Brasil Amém. também. Eu creio que a nossa nação tem promessa. E eu não desapego disso. Eu creio que a nossa nação vai viver tempos maravilhosos, né? Eu escuto notícias devastadoras, mas o meu coração me diz que essas notícias devastadoras não vão se cumprir. Que alguma coisa de sobrenatural virá sobre a nossa nação e o povo brasileiro será abençoado. Eu creio e espero que Deus permita que os meus olhos contemplem o cumprimento dessa promessa sobre a nação brasileira. Amém? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, Salvação do né? mundo. É isso Então, mesmo. eu Thelma, muito creio isso como a obrigada. chave. Sim. É muito bom, porque você também orou por mim quando era nova convertida. Eu lembro dos tempos que a gente subia ali aquele Morro de São Carlos para Oh, pegar benção. fogo. Era tão bom, né? Verdade, E absoluta. era tão bom, um tempo muito bom. E a nossa vida é feita mesmo de ciclo. Deus vai fazendo mover diferente em cada um. E que você, profissional da educação, não se sinta intimidado, se reinvente. Você é capaz, sim, de falar nas câmeras. Vai, primeira vez vai sair mal, a segunda vai ser, na terceira vai sair maravilhoso. Daqui a um tempo você tá craque. Tá Já está craque, tá até dando acostumada. palestra. Dando banho, Exatamente, né? Dando banho. dando banho, E quem sabe isso não vai servir mais na frente para você desempenhar uma outra função, como aquela Sim, historinha da Fátima Fiandeira. A isso gente aí. nunca sabe. Nenhum conhecimento, ele é vão. Quanto mais a gente acumula experiências e conhecimento, mais aquilo vai fazer com que a gente fique preparada para enfrentar mais adversidades ou não, entendeu? Então, que a gente possa tirar lições boas e não as lições menos boas. Eu sei que tem gente reclamando que tem que ficar aberto com o computador para atender pai, que não estava habituado a isso. Atenda aos pais. Eles estão aflitos, que nem você. Não se desespere, entendeu? Tenha paciência. Quem sabe É, você vai aprender que dentro de você tem um psicólogo que você não sabia. É isso, verdade. isso mesmo. É, não é? E quando a gente ajuda, quando você dá uma palavra de esperança, você se robustece, você fica mais forte, não é verdade? Então, Exatamente. vamos Agora, ajudar. se você não dá essa palavra de esperança, acha que tudo vai ficar mal. Eu vivi muito tempo nesse país, quando a gente perguntava, então, como é que estão? Olha,
vai se indo. O povo português é um povo muito cético e um povo muito pessimista, né? E para você não se contaminar é muito difícil. Tem que estar alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus. Então, nós não podemos viver por vista, mas andar por fé. Eu acho que eu queria deixar para encerrar o último versículo, diz que o justo viverá pela fé. Abacuque falou isso, e nós temos no Velho Testamento Abacuque falando isso, e no Novo também, o justo viverá pela fé. Fé em quê? Em qualquer coisa não, fé em Cristo. Você tem que viver por fé e não por vista, não por aquilo que te dizem, né? Esses dias eu escutei uma frase que eu achei o máximo: eu não vivo por informação, eu vivo por revelação. A revelação que vem do céu, é essa que me move a fazer todas as coisas. Então, que você aprenda a viver na fé do Senhor Jesus. Amém? E agradeça a Deus por ter trabalho. Tem gente que não tem trabalho. E ore por aquele que não tem. Amém? Muito obrigada, Lucinha. Foi um prazer tê-la aqui. Olha, espero que em breve a gente se reencontre, tá bom? Não, com certeza. Quem sabe você lá no meu canal, vou te chamar. Tá bom? Vai ser um prazer, beijo. minha querida. Um beijo. Não sei como encerrar isso, é a primeira vez que eu estou usando isso. Olha que coisa legal, estou aprendendo uma nova tecnologia. Sempre é bom, graças né? à pandemia. Isso. Um beijo, minha querida. Fica com Beijo. Deus, tá?